Oi pessoal, bom dia, bem-vindos à aula live O Futuro do Trabalho. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui. Oi pessoal, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Essa semana eu trouxe vários conteúdos no Instagram que realmente acho que mexeram com muita gente, falando sobre o futuro do trabalho e as novas demandas que a gente tem e como isso está enlouquecendo a gente de várias formas e fazendo a gente se sentir bastante cansado. Oi, Musa, bom dia. Essa Adriana aqui, ó, me ensinou tudo de Instagram. Fê, Tabata, Ra. Bom dia, bom dia. Meus alunos todos aqui, ó, tá? Bom, pessoal, bom dia. Obrigado, Adri. Hoje eu vou compartilhar um estudo novo, inédito, e bem interessante, assim, eu tenho trabalhado nisso faz tempo, porque eu mesmo, né, eu acho que às vezes eu sou um cientista maluco, que eu me coloco nos lugares para eu entender o que eles são e depois poder falar sobre eles, porque eu acho que muita gente hoje fala sobre as coisas sem entender exatamente o que elas são. E se eu não testo antes as coisas, é muito difícil eu dizer o que elas significam, né? Então, primeiro, enquanto o pessoal chega aqui, eu vou aproveitar. Ah, minha avó, maravilhosa. Saudades. Eu vou me apresentar. Tem muito seguidor novo, graças a Deus. Meu nome é Jorge Grimberg, eu sou fundador da Futuro House, que é uma escola digital para profissionais criativos sem Instagram. Minha escola não tem Instagram. Eu e minha sócia Thalita Taurani, que está aqui, escreveu Futurista. A gente trabalha para educar, motivar e inspirar. E a gente entrega isso por meio de mentorias e workshops e os conteúdos que eu coloco aqui no Instagram. Por isso o nome Futuro House, né, que foi o nome que demorou para vir. Com a ideia também de desvincular o nome da escola da minha marca pessoal, que é o @Jorge Grimberg. Então a Futuro House é uma casa digital, eu falo que eu moro na nave Zoom e na nave Instagram, para você planejar o seu futuro e fazer isso em comunidade, com pessoas como você, que tem questionamentos parecidos, mesmo que trabalhem em áreas diferentes. Todos os alunos da mentoria, eu estou na turma 23 da mentoria coletiva, e as turmas são entre 10 e 15 pessoas. Fazem parte de uma comunidade maior, que quando termina a mentoria, a comunidade continua, que é um grupo de WhatsApp, onde se troca sobre tudo, que é o melhor networking, honestamente, que eu já vi na minha vida, e é muito além do que eu entrego, porque os alunos se conectam, e é muito legal. E tem gente do mundo inteiro. E além do grupo de WhatsApp, a gente tem um encontro quinzenal gratuito pelo Zoom, que quando termina a mentoria você pode vir para sempre. Eu digo, enquanto eu e a Thalita a gente estiver trabalhando, esse grupo vai estar lá e tem uma troca de experiências muito surpreendente. Então a gente está sempre recrutando novos profissionais criativos, novos empreendedores, novas pessoas que querem fazer diferente, que querem fazer do seu jeito. Eu nunca vou falar para você como você deve fazer as coisas. Eu sempre vou tentar abrir tua mente para que você consiga enxergar um espectro maior do que está acontecendo, para tomar suas próprias decisões. Então a gente está sempre lançando novos cursos, eu sou muito honesto, né? No final dessa live, que é uma aula gratuita, eu vou apresentar pela primeira vez a Mentoria 2.0, que é um curso novo que a gente tem, que é totalmente focado em estratégia de conteúdo e negócios, né? Conteúdo e negócios hoje andam juntos. E eu vou falar pra vocês que eu não leio os comentários, tá? Porque senão eu me distraio. Eu tenho um roteiro aqui, ó. Tem 9 páginas, tá? Então eu vou entregar em 40 minutos, 40 horas de estudo pra vocês hoje. E a gente tem um projeto de bolsas de estudos muito interessante, muito legal. A gente já deu mais de 500 bolsas de estudos. E eu quero ressaltar que no momento a gente está com um programa de bolsas de estudos aberto, especialmente para o público LGBTQIA+, no qual eu me encontro, né, que eu sou um homem gay, então é uma causa do meu coração muito importante. A gente está com 10 vagas abertas para o workshop Encontre a Sua Voz, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho. Eu sou muito pontual, comecei às 8 em ponto. E eu moro em Barcelona, e a Thalita, que é minha sócia, é uma cigana digital, a gente denominou cigana digital, ela, na verdade, para não falar nômade digital, ela está morando em Londres agora. E somos nós dois a escola, a gente tem parceiros externos, eu cuido de todo o criativo e das aulas, e a Thalita, ela cuida de todo o business, né, o negócio e os relacionamentos. Um fato curioso, tá, agora já começando a aula,
é que a Thalita, minha sócia, ela não tem Instagram. Então essa pressão maluca que a gente sente para aparecer é muito interessante, né? Porque eu aprendo muito com a minha sócia e se minha sócia não tem Instagram, trabalhando no digital, como ela trabalha, eu aprendo muito que sobre os nossos papéis, sabe? Muitas vezes a gente vê as tendências do mercado e a gente fica tão impulsionado a sair dos nossos papéis. Eu sou um comunicador. Eu trabalhei muito tempo como jornalista, eu trabalhei para o WGSN, para o Business of Fashion, para a Vogue América, escrevi para praticamente todas as revistas brasileiras, tive uma coluna no Estadão por 5 anos. E a Thalita não, a Thalita é dos negócios e relacionamentos, ela é muito boa no que ela faz. Então cada um no seu papel, cada um no seu negócio, e isso é muito legal. Eu trabalho com educação desde 2019 e antes disso eu trabalhei 18 anos com moda e pesquisa de tendências, daí que eu trago esse background. Praticamente eu vi muita coisa, né, em quase 20 anos trabalhando com moda. Então quando eu apresento meus 3 minutos, eu falo que são 3 minutos mais 20 anos, porque tem muita coisa que eu vi que as pessoas não falam. Eu escrevi um livro em 2017 chamado Vida Criativa, que está disponível no meu site, futurohouse.com.br, tá? É uma versão digital nova. E, bom, foi resumido. O tema da aula hoje é futuro do trabalho. E eu estruturei essa aula de uma maneira bem diferente, que é o seguinte: eu vou falar sobre problema, causa e solução. Problema, causa e solução. Porque muito além das tendências de mercado que eu vou apresentar aqui, a ideia é entender que eu sou o problema, eu tenho que entender a causa para que eu possa ser a solução, tá? E quando eu falo de mim, eu estou falando sobre vocês também. E eu acho que o que eu estou fazendo dá certo, conecta e tem engajamento, porque eu falo a minha verdade e eu entendo que o meu problema é o problema de vocês. Então, só aceitando o meu problema e trabalhando muito para identificar a causa do meu problema, para encontrar a solução, é que eu consigo desenhar o meu futuro profissional. E o problema somos nós. O problema sou eu, o problema é vocês. A causa é normalmente como o mercado e as tendências nos pressionam e nos fazem sentir. E as soluções a gente tem que encontrar. Então eu vou apresentar vários cases e formatos de soluções, porém as soluções são completamente individuais. E aí é que a individualidade cresce e a gente começa a entender o quanto todos queremos a mesma coisa no final do dia, que é o que eu percebi. Todo mundo no final do dia quer ser feliz, ser amado, ser respeitado, trabalhar com o que gosta, e ter o tempo livre de qualidade, e não importa o que você faz, como você faz, e todo mundo tenta ser igual, o que é muito difícil, porque assim, se todos nós somos tão diferentes por natureza, por que a gente tenta se encaixar no mesmo lugar? É algo pra gente pensar. Por quê? Porque você pode fazer tudo. Você pode fazer 200 cursos, seguir todas as regras de todo mundo, postar 10 stories por dia, fazer reels, você pode montar um negócio novo. Porém, se você não entender qual problema você está resolvendo e qual problema de quem você está resolvendo, qual é a causa do problema, por que aquele problema está acontecendo e está atingindo você, e qual solução você pode aplicar e testar, trabalhando sempre com tentativa e erro, tá? Porque não é da primeira vez, não é a primeira live que eu fiz que tinha tanta gente. É uma maneira que eu encontrei de compartilhar um conteúdo de qualidade e também de apresentar os meus produtos e serviços. Mas se eu não fizesse 3 minutos de moda há 4 anos, toda semana, eu não ia ter uma audiência. Então é uma construção, tudo é uma construção. Causa, problema, solução, né? Então, quer dizer, problema, causa e solução. O meu problema, a princípio, é que eu não tinha mais veículo para trabalhar. O caderno de moda no Estadão que eu escrevia fechou, a Vogue América parou de trabalhar, parou de cobrir o Brasil, e a causa disso é que o Brasil entrou numa crise muito grande, onde a mídia internacional não estava mais interessada no Brasil. A solução foi eu começar a fazer vídeos online. Eu não sabia onde isso ia parar, entendeu? Todo mundo tem os seus problemas. E todo mundo tem que entender as causas para poder criar soluções. Porque ninguém vai te falar como fazer isso. Mesmo se você fizer todas as regras e seguir todos os protocolos, esses cursos online que tentam colocar todo mundo numa caixa. Bom, vamos começar. Qual que é um problema macro que todos nós estamos enfrentando para entender sobre o futuro do trabalho, tá? Então, no presente, os profissionais criativos estão muito insatisfeitos.
E não é de agora, faz bastante tempo já. A gente está vivendo agora um burnout coletivo, então eu acho que a gente chegou num extremo do extremo do extremo. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre a normalização do cansaço, que foi um dos meus vídeos mais vistos. Eu não esperava isso, porque justamente acho que muita gente se identificou com a mensagem que eu passei lá, sabe? Sobre a gente ser... A gente fica sempre refém das redes sociais e das tendências. Vocês têm a impressão, que é uma impressão bem verdadeira, de que cada vez que você entra no Instagram, pelo menos acontece comigo, existem mais pessoas que decidiram ontem se tornarem comunicadores, que estão gravando vídeos e falando sobre histórias, falando sobre o seu mercado, ou falando sobre tendências, e muitos vídeos são muito parecidos, né? Eles implicam os mesmos temas. Talvez você faça esses vídeos, e eu juro que eu não quero ofender vocês, sério. É pra gente pensar mesmo. Isso vem de um problema. Por que as pessoas estão fazendo esses vídeos? Então, problema, causa, solução. Isso vem de um problema em que a gente se sente pressionado a fazer vídeos. Desde a gente se sente pressionado pelo Instagram, pelas notícias que o Instagram promove, de que tem que fazer reels, né? Pelo mercado e por nós mesmos. Assim, conversando com os meus alunos, eu vejo que a maior pressão vem da gente mesmo. A gente fala, mas as pessoas são a gente, tá? Qual que é a causa disso, né? A causa é a pressão das redes sociais, do mercado, dos colegas de trabalho, de tanta gente que nos fazem pensar nisso o tempo todo. Nos fazem pensar, cara, eu tenho que ir pro vídeo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir pro vídeo. Então, um problema real que tá rolando, que eu escuto muito dos meus alunos, é que para você entrar no vídeo, para você fazer isso que eu tô fazendo agora, você tem que doar, é uma doação da sua identidade. E isso é bem forte, porque as pessoas acham que elas me conhecem, mas elas não me conhecem. Mas elas acham que elas me conhecem porque elas estão sentadas agora no chão da minha casa comigo. Entendeu? Então, de um lado, a gente tem um grupo gigante de pessoas que tá louca pra entrar nesse sistema. Que tá começando a gravar vídeo sem nenhuma experiência. Eu comecei também, eu me formei em ADM. Eu não sabia gravar vídeo. Mas eu já faço isso desde 2016. Eu aprendi a falar vídeo. Eu tô olhando pra câmera, que eu aprendi aqui com a Adriana Coutinho, que tá na live. Então, de um lado, a gente tem um grupo gigante de profissionais que está lutando muito para entrar no sistema, gravando reels e mostrando o seu trabalho e se esforçando e entrando nessa zona de desconforto. E eu tenho profunda admiração por vocês, porque é algo que está latente mesmo hoje na sociedade. E nessa era pós-pandemia, os resultados comerciais, eles importam muito, né? Eles importam muito mais do que a forma como as coisas são realizadas. Então a gente muda o nosso papel, todo mundo virou apresentador. É como se, quando eu era criança, só tinha a Xuxa, todo mundo via ela, assim, todo um exemplo besta, mas acho que todo mundo entende que tem. Hoje todo mundo tem esse espaço, assim, e as pessoas decidiram ocupá-los, mas será que esse é o caminho para todo mundo? Do outro lado, esse parece um caminho mais fácil, né? As pessoas acham que é fácil fazer o que eu faço, sair falando pela internet, e o que eu mais vejo é descontinuidade. São as pessoas começarem com projetos de vídeo e não continuarem. Eu consigo fazer isso porque eu fui treinado como jornalista durante anos, então eu consigo criar conteúdos novos baseado em estudo. Eu fui treinado por editores para fazer isso. Porém, do outro lado, existe um grupo de pessoas que se questiona, e que eu amo, né? Que elas se questionam, será que eu preciso aparecer para eu seguir no mercado? Será que eu preciso aparecer para ser relevante? Aí eu volto para minha sócia, que é amada para os meus alunos, que é a minha influenciadora, eu sempre falo, e que eu sinto que ela é extremamente relevante e ela não tem Instagram, o Instagram dela é fechado, ela tem só para falar com os amigos. Essas demandas digitais, né, da nossa vida cotidiana, mais o trabalho que a gente já tinha antes, porque não é porque você decidiu que você está se apresentando no Rios, contando do seu trabalho, do seu lifestyle, da sua vida, que o trabalho todo que você tinha antes deixou de existir. Não. É uma soma, né? Para isso é importante a gente olhar para a nova geração, né? Eu ando muito com gente de 22 anos, eu tenho 41, então eu não sei dizer se é um laboratório, enfim, mas eu adoro andar com gente mais nova, mas eu aprendo muito. Mas eu vou falar dados reais, baseados em pesquisa. Hoje a geração Z, né, que são os nascidos entre 95 e 2005, já são 2 bilhões de pessoas no mundo. E essa geração já corresponde a 40% dos consumidores globais. Então, se você não trabalha para a geração Z, você eventualmente vai trabalhar para a geração Z. E até 2030, a geração Z vai representar 30% da força de trabalho. Ou seja, né, os líderes da geração Z estão começando a aparecer, né? Então,
O dado mais importante de todos esses, então tem 2 bilhões de pessoas da geração Z, que são 40% dos consumidores globais, e até 2030 vão ser 30% da força de trabalho. Mas o dado mais interessante para mim são dois. Primeiro, 45% da geração Z não acredita no futuro. Eles acham que o mundo vai acabar de alguma maneira, eles acreditam no apocalipse, por conta do aquecimento global, da pandemia, de guerras. E por isso eles olham para o trabalho de uma maneira completamente diferente do que eu olho. Eu sou um velho millennial, né? Eu nasci em 82. Nos Estados Unidos, olha esse segundo dado. A geração Z passou 6 horas e 41 minutos online todos os dias em 2022. Então você está falando de uma geração de jovens que passaram mais de 6 horas por dia no celular. Vamos dar um segundo para respirar esse dado. É muita coisa. Então tem um termo novo que chama cronicamente online, porque é uma doença, né? É uma nova realidade de vida, onde a vida ela é vivida e experimentada através de telas, né? Onde a realidade acontece por meio de conteúdos digitais, como esse. Eu vivo muito através de telas também. Aí que esse sucesso, né, que tanta gente deseja no Instagram, no TikTok, é muito desejado, muito pulsante, porque ele é uma forma de trabalho que parece que é mais fácil de ser lucrativa. E muitos consideram fácil de fazer, mas não é tão fácil de dar continuidade. Porque isso, em primeiro lugar, liberta a gente de hierarquias. Assim. Olha, eu vou falar, eu só consigo ter continuidade, ter consistência no Instagram, porque eu trabalhei 10 anos em empresa. E eu falo isso de verdade, porque eu aprendi a trabalhar, então eu consigo trabalhar aqui no Instagram da maneira como eu trabalhava em empresa, porém eu sou o chefe dessa vez e eu tenho que aprender a ser meu próprio líder. Né? Então, na realidade, quem consegue alcançar um espaço significativo no digital, depois que você cresce, o trabalho ele fica mais difícil, né? Porque você tem que criar conteúdos originais constantes, você tem que aprender a trabalhar com marcas, você tem que aprender a se vender, você tem que aprender a vender os seus produtos. Então não é porque você conseguiu 100 mil seguidores que você chegou lá e que a vida tá acertada. Você está começando uma nova etapa, onde você é o seu próprio chefe e você tem que determinar quais produtos e serviços vão ser alinhados com o seu conteúdo. Eu vou ser muito sincero, eu tenho recebido muitos DMs, isso não está no roteiro, de ex-BBBs que tem 20 milhões de seguidores e não sabem o que fazer com aquele conteúdo. Porque eles cresceram do nada, com milhões e milhões de seguidores, e agora eles precisam criar algo consistente. E o mundo não está fácil para você criar algo consistente. Né? Então você tem que se provar o tempo todo e você é validado por pessoas e por números que você não tem o menor controle, cada vez a gente tem menos. E aí eu pergunto para vocês, será que a volta dos empregos fixos é um caminho? Pode ser. Na realidade, existem alguns fatores chaves para que a volta do emprego fixo seja um caminho. Por quê? Então vamos voltar para a base da live. Problema, causa, solução. Então o problema é que nós estamos insatisfeitos com o mercado de trabalho, senão não iam ter quase 600 pessoas nessa live. 600 mil é uma loucura da minha cabeça. 600 já é muita gente. Obrigado quem acordou de manhã cedo para estar aqui. Então, a maioria de nós está insatisfeito com as condições de trabalho. A causa, né, o porquê de que a gente está insatisfeito é porque a gente passa muito tempo online. Isso deixa a gente doente, porque a gente se compara o tempo todo e fica questionando e buscando o nosso espaço. Aí qual que é a solução? A solução é entender como você pode encontrar um espaço de trabalho que seja remunerado e que funcione sem que você esteja sempre exausto. Porque a gente está sempre exausto. É um trabalho que eu estou fazendo, eu não me acho melhor do que ninguém. Eu estou lutando muito e quem me conhece na minha vida pessoal sabe que é uma batalha para eu não estar sempre exausto. Eu tenho que organizar com muita antecedência o que eu faço. Então, existem trabalhos que podem... É uma pergunta, né? Será que existem trabalhos que a gente pode exercitar que no futuro vão dar pra gente sucesso profissional e uma vida boa sem que eles demandem essa superexposição, sem que a gente precise ficar se vendendo online o tempo todo? Problema, causa e solução. O primeiro problema sério são os pagamentos, tá? Porque os pagamentos de quem trabalha nos bastidores, o pagamento de quem não aparece na tela, geralmente são menores do que o pagamento de quem está na frente das câmeras. E isso tira a paz das pessoas. Eu já dei mentoria para muita gente que fica fechando negócio com um influenciador que ganha 20 mil, 30 mil para fazer um post e a pessoa ganha 2. Então esse é o mundo que a gente vive, isso é um problema sério. Né? Porque como que você vai abrir mão
de tentar a sua carreira online, de tentar aparecer aqui da maneira que eu tô aparecendo, se o seu salário é R$2.000. E um post de uma pessoa relevante custa 30, 40, 50 mil. Um post. A causa disso, né? Aí vem outro dado bem forte, que pra mim foi muito novo. Existem hoje cerca de 200 milhões de criadores de conteúdo. O último dado que eu tinha era de 2020, que eram 50 milhões. Então, se você pensar que de 2020 para cá, mais de 150 milhões de pessoas se denominaram criadores de conteúdo no mundo. É muita gente, quadruplicou o número desde que começou a pandemia. Então, eu estou falando sobre uma sociedade que está ficando doente, porque ela está ficando isolada, extremamente competitiva, ficando 6 horas por dia online. Isso são dados, tá? Eu não estou inventando isso, não. Nessa busca pela fama digital, como se a fama digital fosse proporcionar um futuro profissional de qualidade, bem remunerado, e que isso representasse o futuro do trabalho. Mas será? O esgotamento do criador, né, que é o burnout do creator, creator's burnout, que já é um termo que eu vivo no creator burnout, ele tornou-se um problema muito grave junto com uma epidemia de saúde mental. Né, da gente normalizar tomar remédios, né? E aí eu tomo 3 remédios por dia, tá? Eu não tô fora. Tudo que eu falo, eu tô com vocês, tá? A gente tá junto. Esse é um problema novo. E aí tem um fenômeno novo, né? Porque muitos dados, eles vêm dos Estados Unidos, que na Europa já é bem comum. Eu tô morando em Barcelona há 1 ano e meio e eu estranhei muito isso no começo e agora eu tô começando a admirar. Que no caso é a solução. Né? Então eu falei do problema, que é a insatisfação com o trabalho, a causa, que são esses dados todos, que as pessoas estão ficando 6 horas online por dia, a economia da comparação, essa busca pelo sucesso digital. Aí qual que é a solução? É um fenômeno que as pessoas... É uma coisa mais antiga do mundo, mas é muito boa. Em vez de viver para trabalhar, como muita gente faz, né, de você se identificar, eu sou o meu trabalho, que é uma frase que eu uso muito, mais pessoas estão optando por trabalhar para viver, para que elas possam viver. E eu tô aprendendo isso vivendo na Europa, e é algo que eu estranhei mesmo. E logo eu fui aprendendo e fui vendo como as pessoas valorizam tanto, ou mais até o ócio, o tempo livre, do que o trabalho. Então elas ganham o seu dinheiro sem ficar tão estressadas o tempo todo, porque elas são a marca dela, então elas têm que produzir conteúdo o tempo todo. Não é assim, quer dizer, não precisa ser assim. Então você pode, por exemplo, ter um emprego das 9 às 6 para você sustentar uma vida que seja interessante e divertida fora do seu horário de trabalho, onde você possa ser livre da pressão do digital. Não sei, quem me acompanha sabe, eu não posto minha vida pessoal, assim, porque foi uma decisão lá atrás e foi difícil. Todo mundo falava pra mim que eu tinha que mostrar, e eu não fico confortável. Eu tô aqui mostrando o meu trabalho. Quando eu acabar a live, eu vou ser professor, que é o meu papel, eu vou ter uma aula mais tarde. Então, o que acontece quando você tem um trabalho normal? Quando dá 6 da tarde, você sai do escritório e você não deve nada para as pessoas do escritório. Você vai viver a sua vida. Mas isso é quase impossível hoje em muitos trabalhos, quando você trabalha com marketing, quando você trabalha com empresas, principalmente quando você trabalha com estratégia de influenciadores, que é basicamente o que está todo mundo fazendo no marketing, e o trabalho parece que nunca termina. Mas olha que interessante. Eu passei o último fim de semana em Londres e eu conheci várias pessoas. E eu conversei com algumas pessoas que elas são pessoas extremamente qualificadas, que têm 2 mestrados, 3 mestrados, elas preferem trabalhar em loja ou restaurante para saírem da pressão, da superexposição, de ter que se vender o tempo todo e poder, no tempo livre, cultivar as paixões que elas têm. Tá? E para dizer a verdade, essas pessoas me pareceram mais felizes do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então tem uma menina, por exemplo, que eu conheci, ela tem 37 anos, ela trabalha como hostess de um restaurante e durante o tempo livre dela, ela está estudando botânica, ela está vivendo a vida, ela nem usa Instagram, é muito legal, porque você vê, é diferente, para mim foi muito diferente, ver que ela não estava preocupada com as mesmas coisas que eu estava, que meus seguidores estavam, e ela parecia simplesmente mais feliz, se eu sou bem sincero com vocês. E eu também conheci um cara que é brasileiro, que tem 2 mestrados e que está trabalhando numa loja e que das 6 horas ele vai pro pub em Londres, ele é feliz, ele tem amigos, ele tem uma vida, ele não fica postando sobre a vida dele. Porque é muito cansativo, se você está no seu tempo livre e fica o tempo todo postando sobre quem você é, o que você faz,
É uma loucura, eles são menos focados na carreira e são extremamente focados no agora, no hoje. Você é feliz hoje? Porque as pessoas falam, amanhã eu vou ser feliz, quando eu abrir aquele negócio eu vou ser feliz. Cara, vamos ser felizes hoje, né? Não é fácil, mas são escolhas que a gente faz. Então eu tô falando aqui de pessoas reais, tá? Que elas estão explorando a sua identidade. Identidade é muito importante. Fora da internet. Trabalhando para viver e não vivendo para trabalhar. Isso é muito importante. Esse foi um dos motivos pelos quais eu vim morar em Barcelona. Tiveram muitos, mas um deles foi porque eu não queria mais ser o meu trabalho. Eu não queria mais o tempo todo ter que ser o Jorge Greenberg que fala sobre isso, porque as pessoas me abordavam sobre esse assunto e eu amo o que eu faço, mas eu não sou o que eu faço. Entendeu? Então, em vez de ser o seu trabalho e ter uma identidade que ela é completamente atrelada ao seu arroba, né, que é como a gente é atrelado hoje, eu sou conhecido como arroba Jorge Greenberg. Então, pessoas vêm falar comigo, as pessoas na Espanha estão cagando pro que eu faço, literalmente, entendeu? Então, eu consigo ter uma conversa genuína e ter um tempo de qualidade com pessoas que eu tô conhecendo. Eu tô me conhecendo nesse momento, você entendeu? Porque eu não preciso o tempo todo ficar sendo a pessoa que eu sou no 3 Minutos de Moda, a pessoa que eu sou no Instagram. Eu posso relaxar. Eu tô aprendendo. Você acha que eu sei relaxar? Eu não sei, eu tô aprendendo. Então, como isso acontece? Problema, causa, solução. Problema, causa, solução. O problema de hoje, as pessoas veem, os jovens, principalmente a geração Z, vê como a geração anterior, que sou eu, e muitos de vocês, está esgotado e doente. Então imagina você ter 21 anos hoje, aí você olha para esse povo de 40, que está se matando, né, pelo seu espaço online, que está todo mundo numa guerra sangrenta para conseguir um espaço na internet, para ter like, para ter follow, para ter seguidor, para vender o seu trabalho. Aí você ter 20 anos e fala, eu vou entrar nessa briga? Só se eu for maluco, né? Eu vou fazer uma coisa completamente diferente. A causa desse problema é que os millennials, como eu, estão sendo identificados pelo seu trabalho. Quantas vezes na mentoria eu ouvi, eu sou o meu trabalho, eu sou o meu trabalho. Isso não é qualidade não, tá? Isso é crise de identidade. Isso é falta de vida pessoal, tá? Porque os jovens com quem eu tenho convivido e estou aprendendo muito com eles, eles estão buscando relações reais ao invés de digitais. Que é o que a gente precisa. Gente de verdade. Com isso, é muito interessante. Até os aplicativos de date, de paquera, eles estão mudando. Porque agora... Eles sempre eram, né? A primeira coisa do aplicativo de date, do Bumble, por exemplo, é faculdade e emprego. E agora eles estão colocando os hobbies na frente. Então as pessoas se conectam pelos hobbies. Teve até uma pesquisa do Bumble que falou que as pessoas hoje preferem se conectar por hobbies. Porque se eu gosto de alguém que gosta de fazer as mesmas coisas que eu, a chance de eu ter uma relação pessoal de sucesso é muito grande. Além disso, essas plataformas de relacionamentos, elas estão oferecendo espaços para você fazer amigos também, que foi algo que a gente ficou muito carente após a pandemia, né? De ter amigos de verdade. Então a gente acha que a gente é amigo das pessoas da internet. A gente não é. Não é, simplesmente não é. Você conhece elas porque você vê o conteúdo delas, mas você não é amigo delas. Então, problema, causa e solução. Assim, vou chegar no tema principal da live, que é o que fala muito sobre os assuntos que eu trouxe essa semana na internet, né? Será que é possível a gente deixar esse sonho da influência, essa ideia de que a influência digital é a única maneira para você ter um sucesso, para ter um trabalho normal? Será que é possível você tentar parar de dar certo online para você ser feliz? Será que é possível parar de querer fazer todos os lançamentos online e você ter que se expor e ficar o tempo todo nessa dúvida para você ser feliz, para você ver uma vida? Esse é o problema. Qual que é a causa? A causa desse problema é que uma pessoa com uma forte presença online, ela usa a sua plataforma, como eu uso a minha plataforma aqui, para desenvolver novos modelos de negócio que estimulam uma economia criativa crescente, né? Então esse futuro ele não é exatamente sobre ser influente. Ele é sobre você crescer uma audiência e crescer um negócio. E você criar produtos e serviços para essa audiência. Ou você trabalhar para empresas e divulgar o produto e serviço deles. Porém, será que é um bom uso do seu tempo agendar filmagens e se colocar nesse lugar vulnerável, que é esse lugar que eu estou me colocando agora, que é muito competitivo? Será que vale a pena? E será que você precisa mesmo aparecer para o seu negócio dar certo? Porque eu vejo muita gente que não aparece e o negócio dá certo. Que esse é o charme do negócio, é a característica do negócio. É muito individual. Quais são os principais desafios hoje na comunicação digital? Né? Então,
Primeiro eu vou falar um dado muito interessante. A economia de creators, né, que é essa economia tão estimulada pelo Instagram e pelo TikTok, ela deve movimentar esse ano, 2023, 455 bilhões de dólares no mundo. Então não dá para ignorar isso. Então eu acho que esse é o nosso maior problema. Tudo leva a gente para esse lugar, que é o lugar que eu tô agora. A gente tá aqui vendendo, promovendo uma história online. E todo mundo sofre a mesma pressão que eu sofro para que isso aconteça. E isso brilha muito nos nossos olhos, porque a gente vê muita gente ganhando dinheiro com isso. E muita gente ganhando dinheiro vendendo para você como que você deve fazer isso. Que é o oposto do que eu faço. Porém, qual que é o custo disso para sua saúde mental? Você acha que você é mais saudável hoje, que você se pressiona o tempo todo para estar no vídeo, ou antes? Não sei a resposta, é muito individual. A gente deve considerar também esse sonho do trabalho remoto, né? Que é você ser o dono do seu tempo, dono dos seus horários. Isso é o sonho de muita gente. Porém, é algo muito difícil. Assim, eu trabalho remotamente desde 2015. Demora muito tempo para você conseguir organizar uma rotina e um sistema que funciona para você. Para mim, eu continuo o tempo todo reorganizando o meu sistema, porque quando você trabalha de um horário fechado das 9 às 6, você consegue organizar toda a sua vida de uma maneira melhor. Então, é um sonho ou é uma ilusão? Você tem que ser muito organizado para conseguir não ter um horário fixo de trabalho. Então, a gente deve considerar também isso, tá? Se isso é um sonho, se é uma solução ou não, porque com o tempo, né, agora que a gente saiu desse período da pandemia forte, né, onde as pessoas trabalharam de casa e se sentiram independentes e emancipadas do mercado de trabalho e não querem voltar para o escritório, se as pessoas estão melhores ou não. Eu acho que não. Uma média do que eu tenho ouvido, tá? Isso não é um dado. E apesar que eu não vou negar que todo mundo quer isso, sabe? Será que a gente consegue ser independente, ser feliz e organizar um sistema que seja eficiente para a gente viver e que a gente tenha um tempo livre de qualidade, ou que a gente não fique o tempo todo postando e pensando nisso e se comparando no digital, né? É um problema. Será que a gente precisa aparecer tanto? Qual que é a causa disso? Tá todo mundo aparecendo e tem muita gente ganhando dinheiro. Então isso é um problema sério e é uma causa séria. Qual que é a solução? O que faz com que você hoje se conecte ou confie em uma empresa ou um profissional? De verdade. Então, como você vai resolver essa equação na tua cabeça, né? Que é, será que eu preciso aparecer? Porque tá todo mundo aparecendo e eles estão ganhando mais dinheiro do que eu. Né? Então, a solução é você entender qual história você vai contar. Isso é muito importante. Porque essa é a chave mais importante dessa aula, eu acho. Por que história? Porque, vamos lá, pensa numa série que você assiste, que você ama. Succession, White Lotus. E você quer saber o que vai acontecer com os personagens. Você continua vendo porque você está engajado com aqueles personagens. Você quer acompanhar os personagens, você está apegado nisso. Uma boa história, ela é baseada em dramas, né? Então a gente vive em dramas, né, na vida real. Então você se apega naquilo. Uma boa história, ela tem tensão, ela tem desafios, elas nos envolvem, a gente torce para os personagens. Uma hora a gente gosta de um, uma hora a gente gosta de outro. A gente ama e odeia os personagens. Porém, hoje, na internet, os personagens somos nós. Os haters, os fãs. É isso. Então, quem está aqui me acompanha faz tempo, me acompanha, é novo, mas está interessado em ver para onde eu vou levar vocês. Porque toda semana, por meio do meu conteúdo, eu busco levar minha audiência para um lugar novo. Então, é por isso que a gente se sente pressionado a ser um personagem também. Porque, querendo ou não, todo mundo é. E a compartilhar a nossa vida. Porém, como seres humanos, somos todos, de certa forma, atraídos pela vida real dos outros, né? Vejo o sucesso, né, dos reality shows, porque a gente gosta de desafios e superações, a gente gosta de histórias de amor, a gente gosta de sucessos e insucessos e as conexões que geram algum tipo de risco. O risco gera emoção. Emoção é vida. Porém, o grande risco agora é ser o protagonista. Você está pronto para ser o protagonista da tua história? Vou voltar para uma coisa que eu falei 3 vezes já, que a minha sócia não tem Instagram. E ela é a protagonista da empresa, também assim como eu. Mas cada um tem o seu papel. Ela aceita o papel dela e eu aceito o meu. E o desafio é como a gente sai dessa plasticidade, que foi o Instagram por muito tempo. Tem muito influenciador aqui. Influenciadores, vocês são super bem-vindos, tá? Nos meus cursos, nas minhas mentorias, nas minhas lives. Porque eu sei o quanto é difícil. Eu tenho ouvido cada vez mais de pessoas que criaram uma vida perfeita no Instagram por 10 anos e que tem milhares de seguidores e que não sabem o que fazer agora, quando estão sendo pressionados a fazer conteúdos mais sérios, porque o mercado está levando as pessoas para esse lugar.
Então a gente tem esse fenômeno, né, que é um grande problema, como contar as nossas histórias, em quais formatos e o principal, como estruturar negócios em cima disso. É um problema da indústria, um problema do coletivo. A causa desse problema é a pressão que a gente coloca em nós mesmos e que a gente sente o tempo todo. Essa pressão tira a nossa paz. Tira a nossa paz de, eu tenho que postar, eu tenho que fazer, eu tenho que participar. E qual que é a solução? Depois que eu ouvi mais de 200 alunos que fizeram mentoria comigo desde 2020, eu estou há mais de um ano estruturando um novo programa, uma nova mentoria de 3 meses para ajudar a resolver esse problema, que é uma mentoria nova focada completamente em ação. Porque o que eu acredito que a gente precisa de verdade, eu e vocês, que é o que eu preciso. Eu acredito que o que você precisa é a mesma coisa que eu preciso. É você criar uma estrutura de negócios com criação de conteúdo. A maneira que a gente estrutura negócios mudou. Né? Os negócios, eles são conectados com conteúdo. Independente se você vai aparecer ou não, não é sobre isso. É aí que as pessoas se confundem. E você precisa de tempo para elaborar. Não é do dia para a noite que você vai conseguir elaborar, tá? Quem tiver perguntas para mim, eu vou no final responder, coloca aqui na caixinha de perguntas, por favor. Só se vocês tiverem também. Então a solução maior que eu vejo para esse problema, que é algo que eu consigo oferecer, que a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no Instagram, é um produto que eu creio que chama Mentoria 2.0, porque eu tenho uma mentoria coletiva para criativos, que é uma mentoria de 12 semanas, muito focada em autoconhecimento e criatividade. Porém, eu percebi que muita gente precisa de ação, você precisa entrar na ação, você precisa entender, por meio da ação, por meio do erro e do acerto, o que vai acontecer. Então, dentro da minha comunidade fechada, como eu falei, eu tenho uma comunidade de 250 alunos que completaram a mentoria coletiva. Eu já fiz 5 grupos fechados da mentoria 2.0. Então eu testei, aprimorei, lapidei, o que me deu experiência e tempo para ter coragem de apresentar isso online. Então eu acredito que a gente precisa de tempo para elaborar como a gente vai contar as nossas histórias, para a gente poder associar as nossas histórias com produtos e serviços e ganhar dinheiro fazendo o que a gente oferece, né? Monetizar a criatividade, eu não vou ensinar você a ganhar dinheiro. Monetizar a criatividade não é algo que você faz do dia para a noite, é muito trabalho. Então eu desenvolvi uma mentoria totalmente focada em estratégia de conteúdo e negócios e na execução de projetos. Ela considera o momento atual e os desafios do agora. Isso é muito importante. Então, olha que interessante, é algo que tem me surpreendido. Eu tenho tido muita gente famosa na minha mentoria. Gente que tem, a pessoa entra na sala, os alunos se assustam, porque chega alguém que tem 300 milhões de seguidores, 300 mil seguidores. Teve um aluno com 4 milhões de seguidores. Porque eu tenho ensinado a pensar, eu tenho ensinado a desenvolver ideias e projetos profissionais da maneira autêntica. Eu não vou ensinar você a fazer o que eu faço, ou eu não vou prometer que você vai ficar rico. Eu não tenho esse poder, nem eu fiquei rico. Não é assim. Eu sinto que a gente tem que encontrar a nossa maneira de fazer as coisas. E não é do dia pra noite, não é em um Reels, não é em um Stories, não é em um curso gravado. É você parar e elaborar em comunidade, conversando com pessoas que sentem o mesmo que você e estão com o mesmo desafio que vocês. É isso que eu estou propondo, tá? Então, como eu já fiz 5 turmas fechadas da Mentoria 2.0, eu tive alunos, eu tive um aluno que viralizou e lançou workshop sem aparecer. Olha que maluco. Porque é muito individual o resultado. Como eu tive alunos que perceberam que não era o caminho aparecer. Eu tive outras pessoas que lançaram um canal de vídeos e estão aí arriscando, e estão testando. E é muito interessante. Eu vou explicar sobre a Mentoria 2.0. No final da live eu vou abrir para perguntas, tá? Então, como eu comentei, quem tiver perguntas, coloca aqui que eu vou responder. Como que você pode participar da Mentoria 2.0? São só 10 vagas que a gente está abrindo. A primeira turma, que eu oficialmente nunca falei sobre ela online, estou falando pela primeira vez. Então são 10 vagas. No link da minha bio, tá direto. Você clica no link da minha bio, você cai no WhatsApp da Thalita, minha sócia, tá? Cigana Digital. Fala com a Thalita. Mas assim, primeiro manda um áudio. Porque numa live dessas, muitas vezes a gente recebe até 100 pessoas. E a pessoa normalmente escreve assim, preço. Tá? Então, eu não tenho um sistema eletrônico de falar com as pessoas. A gente decidiu que a Thalita vai falar com as pessoas por enquanto. Ela quer, ela gosta. Quem conhece a Thalita ama a Thalita. Então, assim, manda um áudio pra Thalita, conversa com ela. O áudio pode ter, assim, 1 a 2 minutos, tá? Por favor, não manda um áudio de 10 minutos, tá? Pensa na Thalita. Ela não precisa ouvir um áudio de 10 minutos de cada pessoa, que é muito normal, tá? As pessoas mandarem.
falando, oi, eu sou a tal pessoa, eu trabalho com isso, meu desafio profissional é esse e tal. Porque como são 10 pessoas, é um processo seletivo que a gente faz, de quem pode entrar na mentoria ou não, tá? Então a mentoria não é para todo mundo. Às vezes a gente vai indicar um outro produto, às vezes você tem que vir num workshop, sabe? Tem que ter esse momento de você entender. Eu mando o áudio pra Thalita, é um áudio sintético, tá? Porque são só 10 vagas e, enfim... Como que funciona a mentoria coletiva, tá? São 12 encontros semanais, ao vivo, comigo, via Zoom, com até 10 pessoas, é um máximo de 10 pessoas na sala. Então é muito íntimo e pessoal, mas você está fazendo em grupo, você está fazendo em comunidade. Então eu vou falar sobre os 12 encontros, tá? Que eu desenhei, eu escrevi, eu reescrevi e confio muito no processo, porque eu já testei 5 vezes. Na aula 1, chama ponto de partida e ponto de chegada. Então a gente vai entender onde cada participante está hoje e onde cada participante quer chegar. A gente vai traçar um objetivo claro para a mentoria. Então é como se fosse uma corrida mesmo. Então são 12 semanas, você vai traçar onde você está e onde você quer estar daqui a 3 meses. E a gente vai trabalhar junto para você chegar lá. Porque eu não acredito em solução relâmpago. A aula 2, a gente vai falar sobre contexto de marca, né? Qual que é a casa da sua marca, onde sua marca habita, faz sentido, né, o que você fala e o que você faz. Na aula 3, a gente se aprofunda na narrativa de cada aluna. Tem muito de storytelling, analisando as suas entregas, conteúdo, engajamento, ações digitais e performance. Na aula 4 é algo que sempre me pediram desde que fiz meu primeiro workshop. A aula 4 chama Negócios e Conteúdo. Como que você pode monetizar conteúdo? Tá? E não é uma fórmula, é uma conversa, é uma troca, é uma experiência e é muito potente. A aula 5 é sobre estrutura de negócios, é uma aula que eu montei junto com uma consultora de negócios, porque não é exatamente a minha área de expertise. Então, a gente aprende a colocar valor no que a gente faz. Como você consegue criar uma estrutura de valor para a sua criatividade. Isso é muito interessante. A aula 6 é sobre talentos e habilidades, para entender se o seu melhor time está em jogo, se você está colocando o que você tem de melhor nisso. A aula 7 é sobre tom de voz. Então são exercícios dinâmicos para você encontrar e entender se a sua voz falada e sua voz escrita é a mesma. E como você faz isso. Porque muita gente quer falar em vídeos, mas acaba que se perde. A aula 9 é uma análise de fotos e materiais gráficos. A aula 10 é uma aula sobre vídeos, estratégia de vídeos. E depois a gente junta todo o material recolhido em 10 encontros para fazer uma estratégia robusta de negócios e comunicação atrelados. Isso é o novo marketing, isso é o futuro do business, eu acredito muito nisso. E para pequenos empreendedores, a maioria dos alunos são pequenos empreendedores e a gente faz isso em grupos, a gente faz isso junto, isso é muito legal. Como que você faz para participar? Vou falar de novo. No link da minha bio tem um WhatsApp direto da Thalita Urani, minha sócia. Você manda um áudio, manda uma mensagem, se apresenta primeiro, ela vai mandar o preço. A gente tem um PDF que explica em detalhes tudo que eu estou falando aqui. Mas é uma seleção, é um processo seletivo, tá? De verdade, numa live dessa, a Thalita vai sair da live e vão ter 100 mensagens. Ela vai responder um por um. A Thalita não vai dormir hoje, que eu conheço ela. Ela vai falar com todas as pessoas. E ela vai marcar uma entrevista, porque ela vai ouvir o que você tem para fazer, ela vai avaliar se você está no momento certo para fazer essa mentoria, porque é um grupo muito pequeno e fechado, então nosso recrutamento ele é muito seletivo mesmo para quem vai participar do grupo. A Thalita manda o passo a passo das aulas no Instagram. Hoje, a gente só vai atender quem veio na live. Eu não vou divulgar no meu Instagram abertamente. Amanhã não tem 3 minutos de moda, porque eu fiquei trabalhando na live. E eu vou divulgar amanhã no Instagram. Então, se a gente não fechar a turma hoje, eu acho que a gente vai fechar a turma hoje, tá? Porque veio muita gente na live. Obrigado, vocês que acordaram cedo pra estar aqui. Mas eu acredito que a gente vai fechar hoje. Amanhã eu vou divulgar. Então, pelo WhatsApp, a Thalita envia tudo. Ela envia o preço, ela envia todos os detalhes. Mas primeiro tem uma conversa com ela. Esse é o nosso processo, porque é um processo seletivo, tá? São 12 encontros de 2 horas semanais ao vivo pelo Zoom. Todo mundo fala em todas as aulas, vocês treinam o seu poder de discurso, as pessoas aprendem a falar, é muito bacana, é muito lindo de ver esse processo. E como resultado, no final das 12 semanas, você finaliza a mentoria com um plano de negócios estruturado. Então, se você quer saber mais, envia um áudio, se apresenta para a Thalita. Eu vou falar aqui o WhatsApp que eu anotei. O WhatsApp é 11 97323 1510. 11 97323 1510. Ele tá no link da minha bio, sai da live, você clica lá, fala com a Thalita, conhece tudo sobre a mentoria 2.0 e eu me comprometo a ajudar você a montar seu modelo de negócios com conteúdo. É o melhor que eu posso fazer
com 20 anos de carreira, eu não sinto que tem respostas imediatas. Eu jamais vou falar para o meu aluno o que ele deve fazer. Eu vou ajudar você a encontrar o seu jeito de fazer. Como uma aluna minha disse, eu desmonto os meus alunos para montar eles de novo. Que é um processo que eu faço todo dia comigo. Então, o futuro do trabalho, gente, é sobre você tomar o tempo para entender e elaborar como você vai trabalhar no futuro, qual papel você vai assumir, com quem e por quê. Então, assim, eu vou continuar. A minha vida é uma doação mesmo de conteúdo. Isso é um estudo bem grande que eu fiz, de 10 páginas, e que eu agradeço a todo mundo que assistiu. E é isso, gente. Espero que vocês venham na mentoria. Estou muito ansioso para conhecer essas 10 pessoas que a gente vai trabalhar juntos 3 meses para desenhar. Eu pergunta, espera, que eu falei que eu ia responder. Vamos lá. Natália Cavalcante. O TikTok será mais relevante que o Instagram em um futuro próximo? Não sou capaz de falar, Natália. Eu acho que é muito relativo isso, e assim, e tudo pode mudar a qualquer tempo. Para quem é seu curso? Tainara, vem pessoas de todas as áreas, assim, juro, tem advogado, tem CEO de empresa, tem professor de universidade, tem muita gente de moda. Eu diria que 50% das pessoas vêm da área de moda, que é a área que eu vim, mas 50% vem de todas as áreas. Jorge, você acha sustentável no longo prazo morar na Europa e monetizar em reais? Tô tentando, Tati. Eu não posso falar do longo prazo porque eu tô aqui há 1 ano e meio, mas assim, eu tô tentando e não é tão simples assim. Tá? E é muito individual, não sei com o que você trabalha. Natália, dá pra criar conteúdo sério no TikTok? Olha, eu vou falar, isso é bem interessante que eu vou falar, tá? Eu conheci uma pessoa que trabalha no TikTok do Brasil, ele olhou pro meu conteúdo e falou assim, você não é a característica do TikTok. E aí eu comecei a colocar os 3 minutos de moda no TikTok, porque eu não tenho tempo e dinheiro pra fazer outro conteúdo. 3 minutos de moda já é bastante trabalho que eu faço. E eu tô crescendo no TikTok, eu já tive vídeo que teve 70 mil visualizações, tem uma média de 3 mil visualizações por vídeo, eu tô com 8 mil seguidores e o meu conteúdo é sério. Então eu acredito que sim. Acredito que o TikTok tem espaço para tudo. Alevandra, por que não promover só o website e não no Insta ou mídias sociais? Eu não entendi a sua pergunta. Mas tudo bem. Se você quiser fazer de novo. Como o negócio de moda brechó fica sem ser escravo do Instagram? Eu não acredito que... Escravo é uma palavra muito forte. Eu acredito que você tem que aprender a ser esperto e elaborar, assim. O motivo até de que eu criei essa mentoria, não só apenas porque eu vivo disso, né? Eu vivo de dar aulas, né? Assim que eu pago minhas contas, eu não sou herdeiro, eu trabalho muito. É você encontrar a sua maneira de fazer as coisas. Então você pode criar um sistema, eu acredito muito na criação de sistemas. E o sistema que um brechó vai criar de vender é diferente do sistema que tenho uma escola, eu vou criar para vender. Então não é sobre você ser refém de uma mídia social, é sobre você ter um sistema eficiente para o seu projeto profissional, para o seu conteúdo e marca. Tá bom? É isso, pessoal. Bom dia, obrigado por vocês terem vindo aqui. Vou deixar a live salva e... Manda o WhatsApp pra Thalita, manda DM pra mim. Um beijo. Obrigado.